Só antes de começar a falar um pouco da reflexão, linkando, eu gostei muito dessa nova dinâmica onde a gente linka. A gente já falava bastante do dia a dia, mas esse capítulo foi muito interessante pelo que a gente está vivendo, pelo menos em Farmer, nesses 2 últimos meses das mudanças que tiveram, né? E aqui fala que o ser humano de uma organização é o recurso mais confiável para gerar excelentes resultados ano após ano. Então eu grifei esse texto bem no comecinho do capítulo, né? Desse terceiro ponto, e fala assim: no entanto, os mesmos líderes que exclamam que as pessoas são o nosso ativo mais importante, geralmente não pensam muito em escolher as pessoas certas para os cargos certos. E foi uma dinâmica muito interessante o mês passado, um pouquinho antes do mês passado, antes de chegar a abril, quando o mês propôs a mudança dos farmers, não a mudança, mas setorizar e pegar especialistas específicos em função específicas dos farmers, né? E foi até algo que o Rubens comentou comigo, falou: Rafa, agora vai ser algo muito importante você entender quem são as pessoas certas para cada função. E necessariamente você provavelmente vai poder ter que fazer alguns ajustes, né? E é legal que eu não olhei com olhos assim, eu tenho que encaixar todos os farmers dentro dos cargos. Eu não pensei dessa forma. Eu pensei quem são os melhores para cada função. Hoje ainda nós estamos indo para o 2º mês de processo, de procedimentos específicos de farmer. Tem alguns que estão se despontando nas suas funções e outros que eu já acho que eu vou ter que fazer alguns ajustes, porque não está a pessoa certa no seu lugar certo. E é interessante nesse livro que tem me gerado bastante eficácia, nesse ponto que eu não vou olhar a pessoa, mas é porque eu gosto dela, eu vou deixar que não. Se ela não está certa ali, será que na companhia tem um outro lugar? Se não tiver, por que eu vou deixar ela ali? Ela vai atrapalhar o nosso resultado. Então tem que avaliar muito bem se a pessoa está naquele lugar, na posição dela. E às vezes da outra forma como nós trabalhávamos, que todos os farmers faziam todas as funções, às vezes ele se maquiava numa outra função e não fazia aquela específica, né? Bom dia, pessoal, tudo bom? Tem um ponto aqui que eu acho interessante, tá? Que eu grifei aqui. Em geral, não pensam muito quando escolhem as pessoas certas para o trabalho certo. Eles e as suas organizações não têm ideias precisas sobre o que o trabalho requer, não apenas no presente, mas no futuro. E o que me chamou a atenção é essa parte do futuro. Eu já tive bastante experiência de contratar, de estar entrevistando, e todas as vezes eu pensava, não, beleza, qual que é a vaga que eu tenho agora e qual que é as competências que eu preciso agora para essa pessoa, mas nunca passou pela minha cabeça imaginar ao longo do tempo como que essa pessoa vai se sair. E é uma coisa tão simples de você pensar, mas que acaba não passando na nossa cabeça, né? Então é uma coisa que me chamou muita atenção também. E outra coisa aqui, os líderes podem não saber o suficiente sobre as pessoas que estão nomeando. Podem escolher pessoas com as quais se sintam à vontade, em vez de outras que têm mais habilidades para o trabalho. Pode não ter a coragem de estabelecer a diferença entre as que têm ótimo desempenho. Mas resumindo, pessoal, o que me deu a entender nessa parte? A questão do líder ser exigente, né? Principalmente quando a gente está começando a ser líder na fase de maturação, é muito difícil ter pessoas que tenham uma competência muito boa, porque a natureza de quem é muito competente é a natureza de alguém que é questionador. E principalmente para um líder que está começando, é muito difícil você liderar alguém que questiona muito. E cara, eu comecei a admirar demais o pessoal do time que questiona. Que eu gosto muito quando eu coloco uma meta, quando eu coloco uma tarefa, um direcionamento, e o pessoal fala, mas por quê? Mas desse jeito eu não concordo, desse jeito eu não gosto. E a gente tem ali um espaço para o diálogo, um espaço para a conversa. Às vezes eu mudo de ponto mesmo e eu pego uma visão nova. Primeiro, essa exigência, ela é melhor para o liderado, é melhor para o líder e é melhor para a empresa. Todo mundo desenvolve melhor com a exigência. E outra coisa, um liderado que ele não vai te questionar, na hora que chegar um obstáculo para ele, ele vai ser fraco na hora do obstáculo. E eu comecei a perceber que aqueles que mais me questionam eram os que mais tinham desenvoltura na hora de argumentar com a gente.
Então isso é uma coisa que na prática fez muito sentido para mim. Então toda vez que eu vejo alguém que questiona bastante, eu admiro muito, porque eu sei que na hora que tiver uma situação de adversidade, essa pessoa vai ter mais postura para passar por essa situação. É verdade isso. Também tem outro ponto que eu queria colocar. Eu falo que esses 2 meses eu tenho aprendido muito com a equipe, né? Eu comecei a construir uma parte da equipe desde setembro do ano passado, vindo contratando para uma função, algo específico. E quando teve essa mudança, todos os dias eu chego em casa e penso, pô, será que as pessoas estão no lugar certo? E é legal colocar em pontos até algumas pessoas que a gente fez algumas escolhas específicas, as pessoas não só estão entregando, mas estão superando. Não está ainda no ápice, nenhuma das funções ainda está na plena execução, aonde precisa estar. Mas você começa a ver o João Paulo está numa função onde ele pegou para destravar a questão dos pagamentos depois que o banco paga para Drive, e a gente via muito problema, muita gente reclamando, e o nosso NPS acabava caindo muito por conta do final, porque a gente tem que prezar o começo, o meio e o fim. E ele foi uma pessoa que a gente colocou no lugar certo e na hora certa, quando surgiu que veio para os farmers a função real, que já era, mas a gente não atribuía 100% essa função, mas de finalizar. E o ponto dele, a gente colocou 2 pessoas. Das 2, ele foi o que mais se sobressaiu nessa função. Ele abraçou e pegou e entrega o resultado. E esses dias para trás a gente abriu uma vaga para ir para a carteira, e a gente pensou nele. Ele falou, não, eu quero ficar aqui por enquanto. Eu quero construir aqui uma carteira de relacionamento, porque eu vejo que esse ponto é o relacionamento. Então ele não está só pelo financeiro, lógico que todo mundo trabalha por isso também, mas se vê pela causa dele ali, porque realmente ele foi escolhido para o lugar certo, ele está na posição certa, né? E tem um ditado que a gente fala que a gente tem que colocar em prática, a gente tem que demorar para contratar, o tempo que for, demora, pensa bem, avalia, mas se for demitido, demite rápido. Não demora para demitir. Se for para você tirar a pessoa do barco, tira logo, porque às vezes um furinho desse tamanho do barco pode comprometer todo um resultado, né? Então isso eu pontuei bastante aqui nesse ponto do livro. Outro ponto aqui também que ele chama bastante atenção, né? Acho que é uma puxada de orelha para todos os líderes, é a falta de coragem. Ele deixa bem claro aqui. A maioria das pessoas conhece alguém na organização que não realiza bem suas funções, embora consiga manter seu emprego ano após ano. Descobrimos que a razão comum é que o líder dessa pessoa não tem firmeza emocional para confrontá-la e tomar uma atitude firme. Tais fraquezas podem prejudicar consideravelmente a empresa. Se aquele que tem mau desempenho ocupou um cargo suficientemente alto na organização, pode destruí-lo. Mas principalmente aqui esse ponto se tem alguém que o desempenho está abaixo e você não tem, naturalmente vai estar puxando o desempenho das outras pessoas para baixo. Né? A régua a gente coloca abaixo, né? O quanto que eu tolero, né? A Lidiane sempre me ensinou bastante nisso. O que você tolerar é o que a equipe vai pegar. Ela falava muito isso para mim lá atrás, isso me marcou bastante. As pessoas acham que não marca, mas marca. Se eu tolero uma pessoa chegar atrasado, e amanhã ou depois os outros veem aquela pessoa chegando atrasado, eu vou tolerar a equipe toda chega atrasado. Deixar ela fazer muito home office. Isso era uma coisa que a gente falava bastante. Pensa bem, avalia, porque às vezes é um dia realmente, a pessoa precisou, mas todo mundo tem problema. Então vamos avaliar aí. A régua que a gente colocar, a gente que vai marcar como líderes o tamanho da régua, o que a gente espera da equipe. E se você esperar algo grande, a equipe vai buscar aquilo lá. Se a sua régua está alta, se a régua está baixa, a equipe vai ser igual a você. A gente não pode deixar essa parte nos influenciar. Também fala que na hora de recrutar, nós temos que ser rigorosos e capazes. E não apenas escolher uma pessoa para ocupar a vaga, entendeu? Mas uma pessoa que realmente vai cumprir as funções desejadas da vaga. E é interessante, será que eu como líder sei quais são as competências que eu quero para aquela vaga? Será que eu sei? Esse livro me fez refletir bastante em todos os cargos, em todas as funções que eu tenho. Eu sei qual que é as competências para cada área que eu tenho na minha equipe. Minha equipe tem várias áreas diferentes. Será que eu sei mapear? Eu tenho isso mapeado no papel? Qual competência específica que eu tenho? Tá, já tenho mapeado. Então vou olhar pessoa por pessoa. Ela está nas competências que precisam para assumir aquela função? Não está. Será que ela tem capacidade para chegar na competência? Eu acho que a gente tem que ver as duas coisas. Às vezes ela está maturando para chegar na competência. Será que a companhia tem tempo de esperar ela maturar também para chegar na competência? Então isso me fez refletir esse final de semana muito sobre isso.
Pô, será que a gente tem tempo para que algumas pessoas cheguem no lugar certo? E olhar como líder, sim, como humano também, pensando na pessoa, mas será que eu não tenho que trocar a pessoa logo? Será que eu não preciso mudar essa pessoa de lugar? Então isso me fez refletir eu como líder e como papel. E cada pessoa, como eu quero que esteja ali. É a mesma coisa do líder, do supervisor que a gente tem formado. Agora a Andréia está chegando na supervisão, está sendo formada. Pô, é uma pessoa que até comentando com o Rubens, a gente conversando, eu contrataria se fosse uma empresa para assumir um cargo de supervisão. Será que se fosse uma outra pessoa, você contrataria se fosse a sua empresa? A gente não pensa nesse olhar, é uma coisa que a Drive nos traz essa cultura de empreendedorismo. Será que eu, se fosse a Drive, fosse minha companhia, todos da minha equipe estariam na Drive? É um ponto de interrogação. Às vezes a gente está com essas pessoas da equipe, às vezes por dó, porque você conhece, é um colega de trabalho, você trouxe de fora, você que indicou, mas a pessoa não está desempenhando. E eu acho que assim, a gente tem que ter ter uma balança bem precisa na questão. Será que eu vou conseguir, o meu peito não está pesando muito só para o coração, mas também tem que pesar para a razão também, para o resultado, porque no final todo mundo aqui está esperando quem? Entregar o resultado no final do mês. A gente está entregando o resultado com as pessoas certas na produção. O mês passado, é um dado interessante, nós conseguimos superar algumas métricas em enviados com metade da equipe, galera. Metade da equipe de farmers. Então, pô, será que a gente não tinha muitas pessoas que não estavam na função? Não tínhamos realmente. E visualizando sobre isso, eu comecei a refletir. Eu falei, pô, tinha pessoas que não tinham competência total para estar lá. E era uma falha minha de não ter detectado antes. E com essa mudança eu consegui aflorar as pessoas e conseguir ver. A gente vê o iceberg, né? O iceberg você vê só a pontinha. Mas de baixo tem uma imensidão lá do mar. Será que você conseguiu levantar toda aquela imensidão e enxergar tudo lá embaixo? A pessoa realmente ela está lá? São as competências específicas para ele estar na função? Então esse capítulo e o que segue vem me falar muito de pessoas certas no lugar certo. Principalmente no momento que a gente tem vivido com farmers, amigos. Com certeza. Um ponto aqui muito importante que ele traz: o acompanhamento é a pedra fundamental da execução. É o peso que ele traz para o acompanhamento, né? E é um ponto assim que eu tenho que melhorar demais. E de fato, né? A gente adora pensar, olhar para o setor, ver o que precisa melhorar, bolar estratégias. E na hora que você tem uma emoção muito grande, uma euforia, na hora que você está planejando, mas é no dia a dia, é ali no tete a tete, com o liderado, que as coisas vão acontecendo, né? Então, a importância da gente colocar marcos de execução, colocar prazo. Aqui embaixo ele coloca: nunca termine uma reunião sem deixar claro qual será o produto final, quem irá fazê-lo, quando e como será feito, quais recursos serão usados, como e quando a próxima avaliação acontecerá e com quem. Então, ou seja, o detalhe que chama muita atenção. Então, tem que ter o CPF. Esse CPF ele tem que estar orientado no passo a passo certo de como que ele vai executar aquele planejamento. Tem que ter ali o prazo certo. Com todo esse detalhamento, fica muito mais simples de fazer o acompanhamento. Porque daí você já sai com um combinado bem detalhado, sem deixar espaço aberto. Eu acho que isso foi uma das coisas bem importantes desse capítulo. E depois ele segue também falando sobre a questão das entrevistas, como colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele fala muito da interação operação RH, né? Ele fala muito sobre você mapear as qualidades que estão dando certo e ele fala muito, cara, eu preciso colocar uma pessoa em tal setor. Ao longo do tempo, essas competências são a que essa pessoa precisa? Tem uma história aqui, eu não vou lembrar agora onde que está, eu acho que é nesse capítulo mesmo, e aí tinha um cara que ele tinha, todo mundo ele era o preferido para ser o novo CEO da empresa. E aí todo mundo, não, cara, o cara é bom, o cara desempenha bem nessa função. E aí o Larry, o cara que escreveu o livro, estava dando uma consultoria, ele falou, tá, qual que é o seu objetivo com esse cargo? O que você espera que a pessoa atinja? Beleza, eu espero XYZ. E qual que é a competência para a pessoa atingir isso? A competência para isso é essa. Então, essa pessoa que todo mundo gosta não é a pessoa que tem as melhores competências. E daí, tomar a decisão de colocar outra pessoa como possível. Verdade. Vendo outro ponto aqui também, entrando nessa mesma base,
tem um dado interessante que fala, conforme observamos anteriormente, os líderes precisam dedicar até 40% do seu tempo de energia emocional de uma forma ou de outra, para selecionar, avaliar e desenvolver pessoas. Então, 40% do nosso tempo de liderança, a gente tem que estar ali avaliando e desenvolvendo pessoas. Você comentou sobre definir acompanhamento com o time, etc., né? Eu acho que um outro ponto importante, isso é muito latente no time de closers, de farmers, é ter metas e resultados que você espera do time, né? Então, o time de closer tem a meta de produção que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que olhar também para os outros times e a gente decidir qual é o esperado daquela pessoa, né? Eu olhei muito para a Tech recentemente e saber o que a gente espera de cada pessoa no sentido de capturar métricas para saber qual é o desempenho e ver se ela está desempenhando realmente bem. Eu senti que a gente tem uma falha nisso e a gente tem implementado nas últimas semanas algumas coisas para monitorar melhor, porque é muito claro no time de closers e de farmers o que eles precisam fazer. A gente aqui tem os projetos que precisam ser entregados, a gente entrega, mas no sentido de pessoas, de detalhe daquelas pessoas, a gente está melhorando ainda esse processo. Eu acho que nas outras áreas da empresa também, não sei se tem, mas eu não vejo tão claro isso, né? Você vai pegar outros times que não são tão comerciais assim, eu sinto que a gente precisa melhorar nesse sentido. Então, a exemplo, a gente tem alimentado muito mais as tarefas que o desenvolvedor faz. Então, quando o cara começou, os detalhes, o que aconteceu no meio daquela tarefa, você teve uma pausa, etc, etc. Isso é muito importante para saber quanto tempo o cara ficou naquela tarefa, para saber se ele está indo bem, se não está indo, se a dificuldade daquela tarefa é alta ou baixa. Então a gente tem fomentado bastante discussão dentro do time para pegar mais detalhes sobre o que está acontecendo com aquele desenvolvedor específico, e não só o projeto foi entregue ou não, se ele foi entregue na data ou não. Para nós, olhando esse cenário, eu acho que acompanhar os resultados e as métricas é bem importante. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque você ser um atleta de alto desempenho, se você não tiver um cronômetro na mão, vale cronômetro, faltou 5 segundos mais lento, mais rápido. Se você não fizer esse trabalho, você nunca vai ser um atleta de alto desempenho, né? Profissional, de alto nível. Eu acho que mensurar e acompanhar é crucial para o desenvolvimento de alto desempenho, né? Para profissionais de alto desempenho. Então, eu acho que tem que valer isso para qualquer departamento, porque isso é gestão, né? E isso tem a ver com o que nós lemos lá no livro 7 Hábitos, que é a expansão da capacidade produtiva. Beleza, então eu fico com a minha capacidade produtiva sempre nesse nível, eu não expando ela. Eu sempre vou, se eu tenho a capacidade de fazer X horas de desenvolvimento por semana, não sei o que, determinada entrega, eu vou ficar sempre naquilo, porque eu não vou expandir a minha capacidade produtiva se eu não fazer gestão e cronometrar ali as pequenas tarefas. E isso a gente precisa ser provocado, porque é contra a nossa natureza. Toda hora tem que se colocar num ambiente de desconforto para crescer. Deixa eu, então, pegando um gancho de casar avaliação de desempenho, e aí, Rafa, você tocou no assunto, mas não é para você diretamente, tá? Não, é só para não, porque isso é um negócio que a gente vê muito, assim, eu até brinco, eu falo, poxa, eu não dou supera pra ninguém, cara, porque eu não acho que, eu acho que tem que ser muito fora da curva uma pessoa dar o supera. E a reflexão que eu queria trazer é, cara, se a gente tá fazendo uma avaliação de desempenho e eu fico lá, puta, supera, das duas uma. Ou eu não entendi para que é avaliação de desempenho e, cara, isso acontece muito. A hora que a gente senta para fazer avaliação de partnership, tem as pessoas que a gente olha lá e fala, cara, não é possível, velho. Não, estão fazendo palhaçada com nós aqui, porque não é possível, porque tem umas indicações que de verdade, gente, tem umas indicações ali que você fala, cara, nós estamos muito fora da realidade da empresa, esse cara que tá maluco, não é possível. E aí eu acho que, ou o outro ponto é, cara, será que eu estou dando o desafio certo para essa pessoa? Porque se eu estou lá voltando a avaliação dessa pessoa, que ela supera,
ou eu estou dando muita coisa fácil para ela fazer e a expectativa está muito baixa nela, ou eu como líder não estou gerindo essa pessoa direito, porque pô, se ela só supera o negócio, eu vou dar mais carga para essa pessoa, ela deveria estar mais ou menos na média ali. Puta, na minha opinião, quando eu faço avaliação, eu olho e falo, poxa, óbvio que tem todos os méritos da pessoa, não estou dizendo que não é para a gente colocar bons resultados para a pessoa e nada do tipo, mas talvez é refletir, poxa, se ela supera tudo, então eu posso dar mais carga, talvez a pessoa esteja esperando mais carga, então, porque senão fica muito fácil o trabalho, e quando fica muito fácil fica chato, né? Eu falo isso pro meu time lá, poxa, se eu botar tudo supera com o Gustavão, tá tudo errado, cara, senta na minha cadeira aqui, porque você tá num outro nível já hoje, assim, eu vou ficar feliz de ter feito, de tê-lo ajudado a chegar lá. Ou eu tô dando muita pouca carga para ele, eu sei que ele merece muito mais, então acho que esse balanceamento é importante até pra gente não desanimar a pessoa ali do outro lado, porque senão fica aquele negócio monótono, toda hora, pô, tô batendo no resultado, tô batendo, mas e aí? E aí também vira aquela contrapartida ruim, porque, poxa, que eu vou dizer para a pessoa se eu boto supera em tudo na avaliação dela, ela me pediu um aumento? Fala, não, mas você não merece o aumento. Não, mas peraí, ué, então você falou que eu supera em tudo, aí eu te peço um aumento, você fala que eu não mereço o aumento, então tem alguma coisa muito errada com essa relação. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até para casar bem as expectativas ali de salário, expectativas do dia a dia, do que a gente espera e qual que é o plano de evolução para essa pessoa. Até porque também tem a contrapartida. Pô, se eu supero em tudo, eu posso erguer a mão e falar, cara, me dá um cargo de liderança aqui, porque aparentemente pode ser que eu tenha a expectativa disso. E aí você senta do lado e fala, não, você não está pronto. Não, mas poxa, espera aí, então onde que eu preciso melhorar? Se você está falando que eu supero em tudo, a hora que eu ergar a mão pedindo mais carga aqui, você fala que eu não estou pronto. Então acho que a gente tem que casar bem e fazer isso bem construído junto com o plano de desenvolvimento da pessoa, para não parecer que, poxa, você é o Jordan aqui, mas na hora que você erguer a mão e pedir aumento ou pedir algum tipo de evolução profissional, eu vou falar que você não está pronto. Poxa, aí fica aquela situação chata e pode ser que a gente até frustre e perca a pessoa por conta disso. Então acho que é algo comum e eu acho que do lado de cá, a hora que a gente olha as indicações de partnership, a gente só olha as indicações, eu não olho particularmente todas as avaliações, até porque não tem condições disso. Mas cara, chega algumas situações no partnership que a gente fala, cara, tem alguma coisa errada. Ou o líder não está avaliando direito, ou tem alguns casamentos aqui que eu acho que falta um pouco de reflexão na hora de fazer a avaliação corretamente. Então é só esse ponto que eu queria colocar, porque acho que é algo que a gente vê acontecer muito aqui. Só complementando isso... Não foi que você tá... Só que você catou... Foi legal que eu fiz a avaliação com uma colaboradora e no sábado de manhã ela me puxou para conversar. Que ela refletiu na noite anterior para falar, nossa, Rafael, todos aqueles pontos que você me trouxe realmente fazem sentido. E eu quero agora, ela veio me pedir para eu dar mais carga para ela não foi avaliada alto, tá? Ela foi mais baixo, eu dei vários pontos de melhoria para ela, dei diretrizes que ela precisava tomar mais postura, ela conseguia, que ela tinha um costume dela, ela não queria se arriscar, então ela não se arriscava na função que ela estava, nem precisaria se arriscar tanto. Então, você tem que se arriscar mais para ajudar os seus pares também. E ela veio no sábado de manhã, me chamou, e ela contou comigo e falou, Rafael, olha, faz sentido o que você falou pra mim, e eu quero me arriscar. Quando tiver uma próxima oportunidade em tal lugar, ela até falou na cela de lojas, eu quero chegar lá. Daí eu falei, que legal que você quer, lá na parte de lojas. Pra você chegar lá, daí eu já puxei o gancho. Eu preciso que você desenvolva isso, isso e isso. Rafael, então eu vou desenvolver, você vai me acompanhando. Então eu achei legal isso da pessoa. Depois da avaliação, ela me trouxe o ponto que ela queria desenvolver para chegar, e eu pontuei para ela que ela precisaria chegar, e assim, e é legal você ouvir da equipe, a pessoa levantar a mão e estar aberta a receber uma crítica construtiva para ela chegar no resultado dela. E aí, só pegando o gancho de microfone, que coincidentemente eu abri o livro que caiu na página certa aqui, que ele até tem uma frase que ele fala, cara, se as pessoas não conseguem falar francamente ao avaliar os outros, então a avaliação é inútil, que é um pouco do que eu estava falando. Cara, se eu chegar lá e ficar, pô, Gustavão, você supera, mas eu sei que tem pontos a melhorar. O cara vai falar, velho, tô tranquilo aqui então, né? E aí é ruim pra ele, sim, é ruim pro líder e principalmente é ruim pra empresa. Sim. Eu tô enganando uma organização inteira. Ô Cezão, boa. Sem microfone, isso é exatamente o próximo capítulo, né? Que ele fala do método de processo de pessoas, né? Ele traz até o quadrante, ele fala muito de abrir as vias para o crescimento, né? Você desobstaculizar ali, criar espaço.
Posso só Pode, fazer pode. um complemento que eu já vou pegar o gancho do César trouxe, da avaliação de desempenho. Acho que um ponto que a gente tem que pôr, e sempre trabalhando a cada ciclo que a gente faz, é muito assim, a nossa cabeça de avaliação é sempre dentro do período e sempre nesse desenvolvimento. Acho que um ponto que você trouxe, Rafa, que é muito importante, que é agora as equipes começaram a ter um histórico, né? E é em cima desse histórico que a gente vai fazer nessa evolução. Qual competência eu preciso desenvolver? O que ele evoluiu dentro dessa competência a ser desenvolvida? E um ponto que eu percebo muito, que aí é uma característica muito forte nossa, e a gente tem que evoluir nisso, é aquela avaliação espontânea, né? Que é aquela avaliação do seguinte: puta, a minha devolutiva com um profissional é amanhã. Hoje ele faz uma cagada. Eu vou chegar nessa avaliação, eu vou despejar isso. E eu anulo a evolução que ele teve. Ou o inverso também é verdadeiro, tá, gente? O cara está evoluindo, só que ele fez algum ponto positivo, eu vou avaliar ele em cima daquele ponto. Então, uma coisa que a gente sempre tem que observar e seguir e acompanhar é, de fato, essa evolução. Então, assim, antes de eu fazer a minha avaliação de desempenho, pego o histórico do trimestre passado, entendo quais foram os pontos. Por isso que é muito importante não só ir lá classificar se ele atende ou não atende, escreva pontos. Né? Vocês podem ver que na última parte lá da devolutiva, tem lá para você digitar. Por que isso é importante? A evolução. Né? Poxa, quais pontos que naquele momento eu coloquei que ele de fato evoluiu? Então, eu acho que pega um pouco do que o César falou, da questão do supera. Por quê? Porque de fato, a gente, em cima disso, dessa visão, a gente tem o seguinte: poxa, a carga que esse cara tá aguentando, de fato ele está evoluindo ou não? Porque aí pega a visão. Será que ele é a pessoa certa para eu colocar mais carga? Porque às vezes aquela carga já está de bom tamanho para ele e está claro tanto para ele quanto para mim que estou avaliando, né? Então assim, poxa, então aqui esse cara não vai mais evoluir, né? Ou qual ponto que eu preciso fazer para que ele evolua? E isso esteja claro entre as partes, né? Para que a gente consiga construir e ele não fica com a imagem que, poxa, eu já supero, ou eu tenho capacidade para, e ao mesmo tempo eu tenho que desenvolver essas competências para que ele tenha essa capacidade. Beleza? Boa, sensacional. Acho que, só complementar aqui, eu vou me estender muito não, porque acho que o Cezão e o Rubens acabaram trazendo um pouquinho do que eu ia fazer, que era o link com o próximo capítulo, e trazer sobre a franqueza na avaliação, né? Quando a gente olha aqui, e aí, novamente, eu grifei essas duas frases aqui. Uma frase ele fala o seguinte: uma avaliação útil e franca mostra as coisas que o candidato fez bem e outras que deve fazer melhor. É simples assim, não usa palavras sem significado. É muito direta, é específica, vai direto ao ponto, tem utilidade. Que entra no ponto do que o César falou ali. Se a gente não conseguir ser franco, se a gente não conseguir dizer, olha, esse caminho tá legal, esse caminho não tá legal, isso aqui precisa ajustar, isso aqui não precisa ajustar, ferrou. E aí ele fala uma outra que até ele fala um pouco antes disso aqui, mas voltando, que ele faz uma reflexão muito com o nosso dia a dia. Se a gente não consegue desenvolver o nosso time, talvez quem precisa ser desenvolvido é a gente, muitas das vezes, né? Para poder conseguir desenvolver o nosso time com os líderes. Ele fala assim: se você se sentar com o seu chefe e este não lhe diz nada sobre os seus pontos fracos, vai embora. Caso contrário, você não vai aprender nada. O que ele quer dizer isso? Se a gente não consegue olhar isso aqui numa avaliação de desempenho, trazer aquilo ali para a nossa realidade, desenvolver o nosso liderado, talvez a gente não tenha que nem ser o líder daquela pessoa, porque a gente não está conseguindo desenvolvê-la para assumir passos maiores. E aí faz um link com tudo aquilo que a gente falou, que aí ele começa no próximo capítulo a falar sobre o processo de seleção e como entrar ali no que a gente faz, mas acho que é só para complementar isso. Um ponto aqui que chamou minha atenção, né, quando ele fala um pouquinho mais alto. Bom dia, galera. Um ponto aqui que me chamou a atenção, quando ele fala dos 40%, né, que você precisa dedicar 40% do teu tempo para desenvolver os seus liderados. Eu confesso que foi um número que me assustou e não é um número que está nem perto do que eu faço hoje em dia, assim, me abriu os olhos mesmo. E aí você começa, é muito que a gente fala, né, do como está sendo feito e como você realiza o acompanhamento também. Porque, poxa, você precisa supervisionar, você precisa estar próximo. Tá, mas como que você está fazendo isso? Qual é o tempo que você dedica para estar próximo dos resultados, para estar perto do detalhe, para mudar a vírgula se necessário? Porque muitas vezes, né, agora numa realidade lá que a gente está vivendo em Nilduca, num time bem enxuto, que você fica apagando incêndio toda hora, todo momento, você esquece
do ponto de, cara, eu preciso desenvolver essa pessoa, tem um futuro, tem o depois, né? Essa coisa que o Nicolas falou é uma verdade. Muitas vezes você pensa só no agora. E aí a hora que ele veio com esse número de 40%, eu falei assim, poxa vida, eu estou bem distante disso, né? Como líder, e é uma coisa que eu quero melhorar, e entender o como eu vou incluir dentro dos meus dias esse time, né? Como realizar, a gente já faz feedbacks diários ali e tal, o time é pequeno, então às vezes até facilita muito nesse sentido, mas assim, está sendo eficaz, né? A gente está olhando na direção necessária, dentro do que cada um precisa entregar agora, ainda mais no acúmulo de funções, né? Que todo mundo vive acúmulo de funções hoje, né? Principalmente no nosso universo, não tem nem como ser diferente. Então acho que é um ponto que eu queria trazer, que me chamou a atenção, não é uma realidade que eu vivo hoje, que eu vou desenvolver nesse sentido, e também deixar uma provocação do como. Precisa acompanhar, precisa bater boom, tá, mas como que você está fazendo isso, né? Qual que está sendo o seu olhar, quanto tempo você dedica para estar próximo ali do teu liderado, para pegar na mão. Quando ele erra, você já dá aquele puxão de orelha naquele momento, para ele entender que foi aquele passo ali que não ajudou, que não colaborou. Às vezes a gente, depois eu falo, eu tô com a cabeça quente aqui, deixa que depois eu puxo para conversar. E aí você não puxa para conversar, o cara não aprendeu naquele momento ali, né? Acho que eu faço muito isso com o Mateu também. Acho que ajuda, né? Criança, quando erra ali, você já fala, não pode, não sei o quê. E acho que a gente tem que levar algumas experiências da vida também para dentro da empresa. Acho que era mais essa reflexão. Eu acho que tem um pouco, isso aqui, de contexto e nível. Você tem que considerar 40%. Se falar em nível de diretor, eu gasto 40% para desenvolver diretor, não é diretor, né? Então, assim, tem que, acho que tem contexto de empresa, momento, que eu tenho que gastar muito tempo. Foi em startup, formação de liderança, aí você gasta muito tempo, o negócio já está mais estável, outro tempo. Eu acho que 40% pode ser uma referência, mas eu acho que tem que analisar nível e contexto. Eu acho que aí amarra completamente o livro anterior, né? É o quadrante 2, né? A gente às vezes se perde em demandas urgentes, mas que não são as mais importantes, né? E gestão de tempo. Acho que é um pouco disso que ele está dizendo, né? Realmente, em alguns momentos, a atividade mais importante nossa, ou melhor, a mais importante não é a mais urgente, é o desenvolvimento de pessoas. E acho que aí talvez em todos os níveis, depende muito do momento da empresa, né? Depende muito do que é a prioridade da empresa naquele momento. Realmente depois que pode ser que seja 60% do meu tempo. Pode ser que seja 60% num determinado momento, num turnaround, você está fazendo uma grande transformação, gente nova, você tem que aculturar, então você tem que fazer todo aquele processo. Em outros momentos a empresa já mais desenvolvida. Eu acho que fala muito também com o próximo capítulo, né, que é um método de avaliação e desenvolvimento de pessoas, né? Eu acho que a gente usar, eu fiz algumas anotações, assim, nosso AVD, nossa avaliação de desempenho. Se a gente souber, se a gente usar mal ainda, então a gente já tem um rito importante, pelo menos na Drive, que já funciona. Eu ia falar muito bem, não funciona muito bem ainda, mas já funciona, eu tenho que levar a sério. Eu tenho que preparar e garantir que a liderança, como o César falou, consiga fazer uma avaliação correta, como, né, o Rodolfo bem falou também, que ela seja muito franca, muito verdadeira, sem milindre, direto ao ponto, preto e branco, né? Que ela seja transformacional, que ela seja que gere um divisor de águas, que gere um grande impacto positivo. Nós não estamos fazendo avaliação de desempenho para matar a pessoa, para corrigir, né? Então, hoje a gente ainda usa muito mal o AVD. Algumas pessoas fazem bem, outras fazem mal. Essa sensação que a gente ficou quando a gente viu ali algumas avaliações de desempenho de pessoas que foram indicadas para o partnership, você olha e fala, cara, que é isso? O cara, na nossa visão, ele não atende plenamente quase nada, na visão do cara supera tudo. Então tem ainda uma diferença de avaliação. Isso tem muito a ver com o ponto de referência, né? Se você não tem base comparativa, você hoje avalia uma pessoa, nossa, ele é top da galáxia, mas na hora que eu tenho base comparativa, você fala, não, agora eu sei o que é melhor,
ele não é tão bom assim. Então, ou é porque não tem base comparativa, ou porque foi levado pela emoção, porque às vezes tem uma afinidade maior ou menor com aquela pessoa, mas nesse momento não é afinidade que vai contar, é a objetividade da avaliação. É a gente fazer a avaliação, refletir, eu acho que é importante. Tem gente que consegue fazer isso rápido, né? Eu sento com o Zamboni, eu faço 1 hora e meia, eu faço todos os caras lá, mas tem gente que vai ter que não tem essa fluidez. Deixa eu entender o problema dessa pessoa. Ao longo do trimestre eu fico anotando feedbacks para dar para. Então eu ponho lá uma abinha lá de feedback fulano de tal, eu vou colocando lá os pontos que depois eu vou falar e vou externalizar em todos eles. Então esse esse rito que a gente tem, ele tem que ser muito bem trabalhado para a gente conseguir gerar um impacto e ver a transformação no nosso liderado, né? E também, mesma coisa o liderado, porque é uma via de mão dupla aqui. O liderado precisa dar o feedback nesse momento do líder. Nós somos muito falhos e a gente precisa, apontar o dedo ali também, e o pau que bate em Chico, bate em Francisco, como a gente sempre fala, tem que ir, tem que voltar, né? Porque às vezes está do nosso lado, a gente tem que reconhecer, tem que mudar. Então quando a gente vai para uma avaliação de desempenho, vai para uma avaliação franca, a gente tem que estar aberto, tanto quanto a pessoa que está recebendo feedback diretamente ali, a esse feedback também para a gente ser transformado, né? E sempre vai ter coisa para trabalhar dos dois lados. Quer falar? Rapidinho. Eu queria fazer só um complemento. Teve um case que eu estava lendo nesse último capítulo, falando sobre a abertura de uma fábrica na Indonésia, onde ia ser investido uma grande quantidade de dinheiro. Ele colocou um líder, que estava fazendo um ótimo resultado aqui no Brasil, para assumir essa operação na Indonésia. E houve uma grande dificuldade de entrar no mercado, garantir o fluxo da fábrica ser colocada de pé, iniciar as operações, como funciona esse mercado, vários executivos bons tecnicamente, mas na hora que foi para aquele mercado, a empresa sofreu muito e no final das contas, tiveram que dar um passo para trás e ir para um outro país. Aí linkando a avaliação de desempenho, eu estava vendo aquele quadrante, eu achei muito interessante. Se você tem uma boa avaliação de desempenho, não só para o desenvolvimento da pessoa, você consegue enxergar a curto, médio e longo prazo se ela está apta ou não para assumir um projeto desse tamanho. Imagina, 250 milhões num projeto que caiu por terra. Será que aquela empresa fez uma boa avaliação de desempenho desses executivos para saber se eles estavam prontos para assumir tal demanda? Então a gente fala muito também do trabalho interno das pessoas, mas a gente vai sempre ter que dar um passo para frente. Será que a gente está enxergando também as pessoas aqui dentro para elas poderem assumir projetos de liderança com equipes? Será que ela está pronta para isso ou não? Eu também faço essa provocação, eu faço avaliação diretamente com o Zamboni, a gente troca muita ideia sobre isso, né? Então a gente começa a enxergar futuro, se a gente está pronto, se não está pronto, o que está faltando. Né? Aí a gente começa a perceber, será que todos estão pensando da mesma forma? Eu achei muito bacana esse exemplo e tentei trazer para a nossa rotina que, será que o Daniel está pronto para assumir um projeto daqui a 3 meses? O que eu preciso melhorar? Será que eu estou muito abaixo da expectativa? Eu estou atendendo, mas só estou atendendo para esse projeto. Será que eu vou ter que correr muito mais ou não? Então foi um case bacana que eu achei muito interessante. E acho que é legal compartilhar com vocês, não sei se vocês tiveram a mesma visão, mas acho que me marcou bastante. Só por um ponto, vocês citaram bastante a avaliação de desempenho, né? Só que a avaliação de desempenho ela é a cada 3 meses, né? Então assim, e ela, no meu ponto de vista, ela não pode ser uma surpresa nem para o candidato nem para o líder. Quando você, igual o Dani e o Rafa citaram, eu vou anotando os pontos ao longo do trimestre para depois fazer a avaliação de desempenho. Só que eu acho que isso não pode ser uma surpresa lá na frente. Eu anotei aqui, eu te peguei aqui agora na avaliação de desempenho. Isso ela tem que ser construído ao longo do trimestre com a pessoa. Não precisa esperar 3 meses para fazer um feedback, para chamar o cara na sala, para depois ele falar assim, nossa, eu não sabia que eu errava nesse ponto. Então, a gente tem muitas pessoas novas na companhia, né? Eu me considero uma pessoa muito nova fazendo algumas atividades, então assim, a gente precisa dar muito feedback recorrente, óbvio, feedback estruturado, pontuado ali nas falhas ou acertos no dia a dia. Então, a gente passou por
uma virada de mês onde a gente teve que construir muito raciocínio com algumas pessoas, né? Recentemente ali a gente fez uma conversa com o time do Cadu ali, que todas as pessoas têm menos de 2 meses ali de casa, e os caras no segundo dia falaram assim, pô, a gente não vai bater meta, né? Foi até o ponto assim, não, calma, gente, vamos lá, vamos trazer pro dia a dia, vamos trazer, ó, você recebe 7 fichas por dia, quantas fichas vocês conseguem pagar se receber 7? Os caras falaram 4, eu consigo pagar 4. Então, pô, peraí, você tem 40%, né? Então você não tem que se preocupar com 800 mil lá na frente. Vamos fazer o dia a dia. Então, assim, era só esse ponto. Eu acho que falou muito de avaliação, mas eu acho que no dia a dia a gente tem muito a agregar e a hora que for fazer a avaliação de desempenho tem que ser uma formalização e a pessoa já sabe onde ela tem que melhorar. Eu diria que o grande gol é se a autoavaliação e a avaliação elas casarem, né? Aí realmente vai todo mundo comemorar, porque significa que a sensibilidade está muito boa. Concordo plenamente com isso, Vitor. E acho que assim, esses 2 capítulos eles trazem muitas ideias para nós, né? E o momento é muito oportuno para a gente, talvez, construir um modelo, né? Com todo o respeito ao trabalho sensacional que foi feito, mas ele traz muitas ideias, né? De como a gente pode aproveitar realmente esse entendimento de necessidades, e acho que a companhia veio crescendo muito e ela foi trabalhando as pessoas que tinham, né? Mas será que todos que estão nas posições de... Vamos pegar liderança, né? Não vamos nem pensar as posições técnicas, porque aqui, pensando na gente, não deveria se restringir a lideranças, né? Como o Rafa trouxe, a hora que eu olho os papéis técnicos, a gente viu isso muito no crédito, né, quando a gente foi especializar as esteiras, como as pessoas com perfil errado dão resultados muito ruins e traz uma insatisfação, e mesmo sendo bons profissionais, então é só uma questão de alocação, né? A gente teve que trazer muitas pessoas para muitas posições importantes, mas será que inclusive elas estão felizes e satisfeitas onde estão? Porque a gente está falando muito aqui na visão do líder, né? O líder olhando se eu tenho as pessoas certas no lugar certo. Mas se a gente olhar de baixo, será que eu estou feliz onde eu estou? Será que eu me sinto competente para estar aqui? Será que eu me acho competente para estar aqui? Será que eu tenho aptidão, né? E aí, assim, provocar esse diálogo muito honesto, é uma coisa que ele bate bastante, né? Eu gosto do que ele traz ali, os pontos do que não vai dar certo. Como você erra na alocação de pessoas, né? Não conhecendo o seu pessoal, não tendo coragem de agir, e o conforto psicológico, né? E é difícil a gente pensar que a gente não vive um pouco disso, sendo uma empresa tão jovem, tendo que tomar decisões tão rápido, né? E ao mesmo tempo ele já apresenta ali no outro capítulo todo um plano de trabalho sensacional, que vale a gente tentar construir. Então vamos aqui humildemente ver o que a gente pode fazer de melhor, como transformar a avaliação de desempenho em algo mais útil. Ele traz uma coisa que eu acho sensacional a vida inteira, eu gostei disso, que é o RH estratégico com visão de negócio, né? E aí não é uma missão só do RH, eu acho que significa dizer que todo gestor tem que ter uma veia de RH muito forte, e eu acho que eles trazem isso a todo instante, né? Mas como a gente transforma esse RH, né, essa gestão de gente, seja o departamento ou a atividade em nós de gestão de gente, em algo absolutamente vinculado a resultado, vinculado ao negócio, como a gente constrói o melhor modelo de gestão de pessoas, como a gente constrói o melhor modelo de recrutamento. Eu acho que uma dor do país, não sei nem se do mundo, hoje é recrutar pessoas, né? O processo de recrutamento é um processo extremamente árido, né? Trazer bons profissionais, trazer profissionais com capacidade de desenvolvimento, e as fórmulas tradicionais não vão resolver, na minha opinião. Simplesmente pagar mais, trazer mais benefícios, vai virar um canibalismo, né? É uma carnificina, vai corroer resultados, as empresas não vão sustentar. Então vai exigir muita criatividade. Criatividade significa ter que ouvir muitas opiniões e transformar esse monte de opinião em algo executável, né? Como a gente vai reter pessoas, como a gente vai garantir esse desenvolvimento, como nós vamos fazer a gestão de tempo com tantas coisas para ser feitas ao mesmo tempo. Então eu acho que esses 2 capítulos, eles deveriam ser mais bem explorados, Amboni, e talvez acabar, cara, com um grande brainstorm prático de, qual é o modelo que nós podemos pensar em construir? Deixa essa provocação aqui, tá? Eu queria só falar uma coisa.
Eu sou uma pessoa que o César falou, eu confesso, tá? Eu passei por um momento de muito amadurecimento de lá pra cá e hoje eu consegui, nessa última avaliação, elevar um pouco o nível do time. Porque eu fiz como o Vitor falou, eu pontuava ali na prática, aí na hora que a gente chegou para fazer avaliação, a gente já estava, eu percebi uma certa evolução, ninguém superou, então assim, eu consegui, o Zamboni me ajudou muito a mostrar esse caminho e tal, então assim, eu vi aquele tanto de inadimplência chegando, e eu falava, gente, vou ter que pôr mais gente, não é bem assim. Aí o Rubens chegou, me deu um suporte. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, mas eu consegui evoluir aí, agradeço vocês todos. E assim, agora a gente permanece no caminho para o próximo, ser melhor ainda e ser cada vez um líder mais experiente, com mais bagagem aí para passar para o time. Faltam 3 minutinhos, gente. Posso trazer uma visão aqui? Só para Bom dia, pessoal. Eu queria dar um passo atrás para falar sobre a questão do acompanhamento, que tem uma parte ali com relação ao acompanhamento que o líder deve acompanhar até o final de uma jornada e garantir que até que isso esteja no DNA das pessoas, né? Então, eu lembrei de um sistema de combate, não sei se vocês conhecem aqui, chamado Krav Maga. As pessoas são treinadas para ter reações automáticas dentro assim, de um treinamento muito específico para uma determinada técnica. Então, você repete tanto aquilo que aquilo se torna automático. E o Krav Maga ele foi criado para a violência urbana, né? Então você não tem uma segunda chance em dependendo da situação. Aqui dentro a gente tem uma segunda chance quando a gente erra, né? Às vezes. Mas lá fora não. Então, um treinamento muito específico, técnicas muito repetitivas, até que isso esteja dentro da pessoa e quando tiver uma oportunidade de reação, a pessoa não vai precisar pensar. Então, você vai executar alguma coisa que você repetiu várias vezes. Então, eu vejo a necessidade do líder garantir que o caminho de uma determinada jornada seja feita, né, até o fim, até que as pessoas não vejam outra alternativa se não executar daquela forma. E aí, trazendo para a Tech, por exemplo, até que o programador não consiga iniciar uma task sem dar o play nas horas lá. Até que ele não veja a possibilidade de finalizar uma pull request sem fazer a descrição dela. Então, e quem é o responsável disso é o líder. Então, se a liderança não fizer esse caminho, até que garantir que tudo seja feito, com certeza o liderado não vai fazer isso. Obrigado, pessoal. Boa semana.